a gente recebe tanto crianças que foram violentadas, sofreram abusos psicológicos, abusos sexuais, abusos físicos também, né? E sempre esses abusos eles são cometidos por aqueles que deveriam estar protegendo essas crianças. Então, assim, psicologicamente, essa criança, ela chega devastada, né? Ela chega totalmente zerada nos seus direitos, né? Ela chega sem direito nenhum, tendo todos os seus tipos de direitos negligenciados, né? Que geralmente a criança, quando ela é acolhida, ou é por meio judicial, por busca e apreensão, ou é vindo através de uma denúncia do Conselho Tutelar. De imediato, quando a criança chega, o trabalho da gente de imediato é de acolhimento, é de acolher essa criança, né? Porque imagina, você está chegando, né, num lugar completamente desconhecido, com pessoas desconhecidas, com uma rotina completamente diferente da sua. Então, assim, a gente primeiro trabalha essa rotina dessa criança, a gente vai trabalhar essa criança nos mínimos detalhes, para que, de fato, ela se sinta protegida, se sinta acolhida, né? E, de imediato, em contrapartida, a gente também vai estar trabalhando com essa família, né? Que, no caso, aí é mais o trabalho, no meu caso, como assistente social, né? E quando a gente vê que a criança precisa de um acompanhamento psicológico, a gente tem uma equipe de psicólogos aqui na casa, então essa criança também, elas são atendidas, a gente tem um espaçozinho, né? Que é onde a gente faz a escuta da criança e tudo mais. E aí a gente fica trabalhando, né, junto um com o outro, né? A psicologia complementa o serviço social e aí a gente vai caminhando. Desafios como instituição, assim, que a gente mais tem é na questão financeira mesmo, de se manter com as portas abertas e recebendo, né? A gente até teria uma capacidade de receber mais crianças do que a gente recebe hoje. Hoje a nossa capacidade máxima é de receber apenas 15 crianças. Mas a gente tem um espaço que a gente pode até receber um pouco mais. Só que a gente não tem como manter essas crianças, né? Então, assim, a gente não vai abrir para superlotar e não dar o trabalho, não exercer o trabalho com essa criança como a gente exerce hoje na quantidade que a gente tem. Aqui, eles têm o que falta nos seus lares, né? Carinho, atenção, cuidados. O maior desafio, eu acredito assim, porque como aqui é uma ONG, tudo é doação, então o desafio é muito relacionado ao material, né? Porque tudo aqui é doado. Aí às vezes fica as contas para pagar, porque não tem como. Então, assim, é um matando um leão todos os dias. Eu digo, Tarcísia, você é uma vitoriosa, porque você ter seus compromissos e não poder honrar, porque depende de doações, é muito difícil. Boa noite, queridos, graça e paz, Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez, já chamou todo mundo aí que está em casa. Vamos estar juntos aí, vocês aí na sala de vocês e nós aqui no templo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza nesse momento. E eu queria te convidar, antes da gente cantar, antes da gente celebrar, eu queria ler um texto que o escritor aos Hebreus traz para nós. E que esse texto, a palavra de Deus, norteasse teu culto nessa noite, norteasse esse momento que nós vamos ter agora. Hebreus, capítulo 4, a partir do 14, se já tiver com a Bíblia aí pertinho, olha, aí se não, vou pedir para Ellen colocar na tela, vai aparecer talvez para vocês. Mas Hebreus 4, 14 tem uma palavra tremenda para nós que diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos,
Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Presta atenção agora. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Essa é a palavra do Senhor, que talvez esses momentos de necessidades cheguem mais cedo ou mais tarde. A gente tem resultados aí da eleição e a gente tem dias incertos pela frente. Mas que a nossa certeza, nossa confiança esteja nesse Deus que nós professamos, nesse Cristo Jesus. E baseado nisso, queria orar com essa canção. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Pai amado, obrigado porque o Senhor não deixou a gente saber esse preço. A gente tem uma ideia de que é muito grande. Foi algo que a gente não consegue contemplar, entender. Talvez por isso o Senhor não deixou a gente saber disso. Mas obrigado pela tua morte de cruz. Obrigado porque é por isso que a gente está junto nessa noite celebrando, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, boa noite. Como já foi falado aqui, sejam todos bem-vindos. O nosso desejo é adorando ao Senhor. E nessa noite em que nós podemos, você aí e nós aqui, mais juntos, ligados pelo Espírito Santo do Senhor, que
mexe conosco, que nos mobiliza, que nos leva a adorar ao Senhor, nós podemos sim render louvores ao nosso Deus. Nós queremos desejar então que esse momento de culto seja um momento também de culto na sua casa. Hoje é um dia muito especial para a nossa cidade, nós estamos no desafio de eleger a pessoa que irá dirigir por 4 anos. É também um motivo de nós orarmos, é também um motivo de nós apresentarmos a Deus. Logo mais nós saberemos então os resultados e nós precisamos então orar pela pessoa que vencerá, para que possa ter sabedoria para dirigir a nossa cidade. Nós também precisamos orar pelo nosso país, por toda essa situação que nós estamos vivenciando ainda. Nós temos alguns irmãos enfermos, nós temos pessoas que precisam de suporte, de ajuda. Então, que o nosso culto também envolva interceder ao Senhor por essas pessoas. Nesse sentido, eu queria convidar então você a estar conosco, a estar louvando ao Senhor, a estar colocando diante dele os seus pedidos, a render a ele também todo o seu corpo, todo o seu ser, todo o seu intelecto, para que juntos possamos então mais um momento de celebração, um momento de adoração ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor e o nosso desejo é que você possa participar então. Amém. Você já deu um abraço na pessoa que está do seu lado, talvez durante o dia todo, né? Isso vocês têm esse privilégio. A gente ainda não pode, a gente apenas dá uma cotoveladazinha, dá um aceno, mas vamos celebrar, a gente não pode deixar de celebrar. Por mais que a pandemia tente tirar isso de nós, mas Cristo Jesus comprou na cruz a unidade que nós temos e vamos celebrar isso. Se somos iguais, na verdade somos filhos, parecidos com o Pai, uma só família, o mesmo Senhor. Ligados uns aos outros, um só corpo pelo amor, Que nos molda cada dia, a imagem de Jesus, que nos enche de alegria. Esse amor que se traduz em nossa comunhão, em nossa comunhão. Vamos juntos? Meu irmão, com você tenho aprendido como é maravilhoso o amor de Deus que nos faz ser parte um do outro, e apesar das diferenças, em Jesus somos iguais. No início, mais uma vez. Somos diferentes, ainda assim somos iguais. Na verdade somos filhos, parecidos com o Pai, uma só família, o mesmo Senhor. Ligados
aos outros, um só corpo pelo amor. O que esse amor tem feito, que nos molda a cada dia, a imagem de Jesus, que nos enche de alegria, apesar das lutas. Esse amor que se traduz em nossa comunhão, em nossa comunhão. Meu irmão, com você tenho aprendido como é maravilhoso o amor de Deus que nos faz ser parte um do outro, e apesar das diferenças, em Jesus somos irmãos. Com você tenho aprendido como é maravilhoso o amor de Deus que nos faz ser parte um do outro, e apesar das diferenças, em Jesus somos iguais. Aquele coral para terminar. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos dizer de todas as tribos, povos e raças, um dia. É tão bom saber disso, queridos. Nós já podemos fazer isso. Nós já estamos fazendo isso porque o Espírito Santo já nos conduz. Mas um dia, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Todos os dias, um dia, todos os povos, tribos e raças se prostrarão ao Senhor. Vamos declarar isso. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Porque bendito seja sempre o Cordeiro. Quem é Ele? Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo, Cristo Jesus, presente aqui. E presente aí na tua casa, creia nisso. Quem somos? Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E olha o que é que a gente faz diante disso. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Você pode declarar mais uma vez isso? Bendito seja
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, de Cristo Jesus, presente aqui. Ele desceu, se fez homem, servo, sofredor. Mesmo ele sendo Deus, rejeitaram seu amor. Se humilhou, sofreu, foi morto, sepultado, mas venceu a morte e hoje vivo está. Ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Jesus, o Deus Emanuel. Ele é o Cordeiro Santo que limpa os pecados. Ele é aquele que a Bíblia diz que é Ele reina lá do céu, sobre tudo e todos tem poder, e um dia voltará, aleluia. Sua glória eu hei de ver pela fé. Posso imaginar surgindo sobre as nuvens, rodeado por seus anjos a cantar. Ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Jesus, o Deus Emanuel. Ele é o Cordeiro Santo que limpa os pecados. Ele é aquele que a Bíblia diz que é Deus. Ele é Jesus, ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Jesus, o Deus Emanuel. Ele é o Cordeiro Santo que limpa os pecados. Ele é aquele que a Bíblia diz que é Deus. Ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Jesus, o Deus Emanuel. Ele é o Cordeiro Santo que limpa os pecados. Ele é aquele que a Bíblia diz que é Deus. Aleluia, que alegria poder celebrar Cristo, Filho do Deus vivo, Verbo vivo encarnado em nós. Isso é demais, é maravilhoso isso. Queridos, esse também é um momento de louvor, esse é um momento de adoração. Nos nossos dízimos e ofertas, você que está em casa já sabe como fazer, entendeu? Você sabe as obras que a igreja tem feito, você sabe, você tem visto. Cada domingo a gente tem passado, você tem aí na tela, que mesmo em meio à pandemia, a igreja do Senhor, a igreja viva do Senhor, permaneceu ativa, permaneceu atendendo aos necessitados. Isso é maravilhoso, isso é igreja. Isso nos faz estar celebrando aqui, porque a gente crê nesse Deus, independente do que Ele faça, mas isso também motiva, alegra da gente estar celebrando. E você está vendo aí as obras que a igreja tem feito com a tua ajuda. A gente ainda vai cantar uma canção, e essa canção diz que mais gente precisa saber disso. Todos necessitam dessa graça, desse amor, desse cuidado. Todos necessitam disso que a igreja está fazendo. Não só a ação material, mas também o carinho, a ação espiritual, a atenção. E essa canção mostra isso.
morte venceu, sobre a morte venceu. Olha o que Ele tem feito. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. E o que Ele faz? Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Apesar dos nossos erros, falhas, como a gente cantou, o Senhor nos aceita e nos propõe mudança. Como isso é bonito. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa canção continue sendo ecoada nos nossos corações. De quem está ouvindo, de quem está celebrando conosco nessa noite, de quem vai ouvir, Deus, segunda-feira, terça, não sei qual dia, mas que quem abrir essa tela, clicar nesse link, Deus, em nome de Jesus, que essa canção chegue com a bênção do Teu Espírito Santo. E que as pessoas ouçam o Senhor, Deus. E seja glorificado, sejas exaltado, sempre, sempre, em nossas vidas, ações, palavras, em nosso coração, Pai. Continua ministrando em nosso coração agora. Usa Teu servo, pastor Edelvio, Deus, aquilo que o Senhor tem ensinado a ele, as experiências que ele tem tido contigo, Pai. Que ele possa agora ser um canal, continuar sendo um canal na vida da Tua igreja. E mais uma vez, seja glorificado e exaltado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. É esse Jesus que nós cantamos aqui, a quem nós exaltamos. É sobre Ele que nós pregamos, é por Ele que nós nos reunimos aqui. E é sobre Ele que eu gostaria então de compartilhar com você um pouco das Escrituras nessa noite. Quem é Jesus para você? Vou repetir. Quem é Jesus para você? Nós cantamos aqui um pouco sobre esse Jesus. Mas quem é Jesus para você? Nesses últimos tempos,
Aliás, nesses últimos séculos, no passar dos séculos, nós temos visto muitas ideias sobre Jesus. Aliás, a figura de Jesus passou ao longo desse tempo a ser um símbolo. Então, para alguns, por exemplo, Jesus Cristo é o homem sofredor. Você vai chegar em alguns espaços e você vai encontrar, então, Jesus grudado em uma cruz, a imagem de Jesus Cristo grudado em uma cruz. Para outros, Jesus Cristo vai ser um ser iluminado. Alguém que, de alguma forma, foi tão puro, tão perfeito, que nem encarnou, mas que vagou aqui nessa terra. Para outros, por exemplo, Jesus Cristo vai ser um símbolo histórico, um homem histórico. Um homem que tinha uma oratória excelente, um homem que tinha um poder de congregar massas, de falar às pessoas, de convencê-las, de orientá-las em um propósito. E geralmente quem pensa Jesus Cristo assim, encontra em Jesus uma ética capaz de mobilizar, por exemplo, uma pauta política. E esse Jesus histórico, então, ele teria sido, em algum momento, sido pego pelo grupo de seus opositores e teria, então, vacilado e teria sido crucificado. Essas ideias que surgem ao longo dos séculos a respeito de Jesus não são novas. Aliás, no primeiro século, nós já víamos ideias sobre Jesus. Por exemplo, os gnósticos, eles tinham uma forma muito própria de pensar quem era Jesus. Para eles, Jesus Cristo não tinha corpo. Tinha sido puro espírito. Não tinha um corpo porque para os gnósticos ter corpo significava se envolver com a matéria, algo perecível, algo que estragava. E ali no primeiro século, esse também foi um dos grandes desafios. Pensar Jesus Cristo assim foi um dos grandes desafios para a igreja. Por volta da segunda metade do primeiro século, já tinham passado então os apóstolos, já tinham passado Pedro, Tiago, Mateus, enfim, toda essa turma que já havia andado com Jesus, esses homens que haviam estado ali próximo a Jesus, e só restava João. João já era idoso, João já estava pastoreando muitas igrejas, responsável por muitas igrejas, e João então teve que lidar com essa forma de pensar na igreja. A ideia de que Jesus Cristo não teria um corpo. A ideia de que Jesus Cristo seria um espírito. De que Jesus Cristo não teria encarnado. De que Jesus Cristo, por não ter tido corpo, não teria sentido fome, não teria sentido sede, não teria se cansado. E qual era o problema, então, de pensar dessa forma na igreja? João rapidamente identifica esses problemas e escreve para os irmãos, escreve para a sua igreja. Isso é o que nós temos, o seu registro, é o que nós temos então o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João é a tentativa então de João dizer para os irmãos das igrejas às quais ele pastoreava que, olha, eu vou dizer então para vocês quem era Jesus. Eu andei com ele. Eu vou dizer então para vocês quem era Jesus. E o problema de pensar Jesus a partir, por exemplo, da perspectiva dos gnósticos, era de que se Jesus Cristo não tivesse corpo, se ele não teve corpo, se Jesus Cristo então não encarnou, ele também não crucificou. Ele não foi crucificado. Porque se não tem corpo, não tem como ser crucificado. Se não houve crucificação, não houve sacrifício. Se não houve sacrifício, não houve ressurreição. Se não houve ressurreição, não houve perdão de pecados. Se não houve perdão de pecados, não houve salvação. E esse era um grande problema de pensar Jesus como os gnósticos pensavam. A maneira como eles pensavam. Então, João estava percebendo que essa forma de pensar Jesus, de enxergar Jesus, estava se alastrando pela igreja.
E a consequência seria trágica, porque as pessoas então teriam uma concepção de Jesus equivocada. E tendo uma concepção equivocada a respeito de Jesus, elas certamente teriam uma concepção equivocada em relação a Deus. E tendo uma concepção equivocada em relação a Deus, elas não se relacionariam com Deus da forma como Deus esperava. Então João se vê na incumbência de dizer para aqueles irmãos: olha, eu vou explicar para vocês quem é Jesus. Mas João faz isso não apenas por algum conhecimento a respeito de Jesus. João então escreve o Evangelho não simplesmente para ensinar alguma coisa sobre Jesus, mas para testemunhar a relação dele com Jesus. É curioso como João, ele então vai apelar para os seus leitores a respeito desse seu testemunho. Por exemplo, eu andei com Jesus. Eu segurei as mãos, eu apalpei Jesus. A sua primeira epístola, 1 João, capítulo 1, versículo 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que nós temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, não diz simplesmente de algo que eu imaginei, mas eu segurei, eu vi, eu apalpei, era uma pessoa, eu sei quem é Jesus. Mas não somente isso, eu vi um Jesus Cristo cansado, eu vi um Jesus Cristo com sede, eu vi um Jesus Cristo com fome. Como nós podemos ver então no registro lá de João capítulo 4, volte lá para o Evangelho de João capítulo 4. Versículo 6, ele nos traz o relato: estava ali a fonte de Jacó, e Jesus Cristo, então cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e ele disse: dá-me de beber. Um Jesus Cristo com sede, um Jesus Cristo cansado, um Jesus Cristo que mostra a sua humanidade, um Jesus Cristo que mostra a sua encarnação. Mas não somente isso, avance um pouco mais aí no seu texto, João capítulo 13, versículo 23, João nos dá então um relato palpável do seu testemunho em relação a Jesus Cristo. Versículo 23, ele diz: ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos. Não se encosta em uma alma penada. Se não houver corpo, você não tem como se encostar. Era disso que João estava dizendo. Mas não basta somente isso, ele disse: eu comi com ele. Avance mais, João capítulo, aí no Evangelho de João, João capítulo 21, versículos 12 em diante, ele diz: disse-lhe Jesus: vinde e comei. Jesus Cristo convida então Pedro, João e outros que estavam ali pescando. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Mas não bastasse isso, ele disse: olha, eu vi Jesus Cristo crucificado. Eu vi quando o seu corpo foi pregado ali na cruz. Quando os cravos, que eram reais, traspassaram suas mãos e seus pés. Capítulo 19, versículos 26 em diante, ele diz: vendo Jesus a sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então João vai dizer: não, meus queridos, Jesus Cristo não é uma ideia, Jesus Cristo não é da forma que nós pensamos. Não é do jeito que eles estão ensinando. Eu vou então testemunhar desse Jesus, eu vou dizer quem foi esse Jesus. E João então escreve o Evangelho dizendo o seguinte: eu vou dizer então quem Jesus Cristo é. Eu estou mostrando para vocês que ele é uma pessoa, que ele encarnou. Mas, além disso, eu vou mostrar para vocês que não é somente isso. Eu vou dizer, então, vou mostrar para vocês que ele fez sinais, que ele fez operações, que ele mostrou, que ele sinalizou a sua natureza. Quem ele é? Por que ele veio? Eu vou mostrar, então, o livro de João, o Evangelho de João, exatamente com essa perspectiva. Ele vai então mostrar sinais, ele escolhe alguns sinais
dos 3 anos do ministério de Jesus, João então pega ali os 20 últimos dias para descrever sinais que mostram quem é Jesus. Por que que Jesus Cristo veio? Quem realmente é Jesus e que ele certamente não é, como estão dizendo os gnósticos, afirmando que ele não tinha corpo. João, então, vai mostrar quem é Jesus. E aí o primeiro sinal começa quando Jesus Cristo está, você conhece essa história, lá em Caná da Galileia, e Jesus Cristo transforma a água em vinho. Coisa maravilhosa. Ele diz, olha, esse é o primeiro sinal. João vai descrever outros sinais. Mas João não começa descrevendo os sinais. João começa descrevendo a natureza de Jesus. Quem é Jesus? Qual a missão de Jesus? João capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João, então, percebendo que aquela doutrina sobre Jesus estava fazendo com que os irmãos das igrejas, a igreja do Senhor Jesus, pudesse estar se desviando de quem realmente era a pessoa de Jesus. João, então, decide escrever para os irmãos, olha, eu vou começar do começo. Eu vou traçar o começo. E não tem como a gente fugir, então, da perspectiva de João, que é uma perspectiva que mostra a relação, ele vai mostrar quem é Jesus Cristo a partir do seu testemunho. A partir da sua relação com Jesus. A partir dos seus dias com Jesus. A partir da sua vivência com Jesus. E é um convite que João faz para todos nós. Porque nós estamos hoje, mais do que nunca, no campo das ideias. Hoje, cada vez mais, uma ideia é valorizada. Mas João diz o seguinte, as ideias mudam. Mas a sua experiência vai ficar com você toda a vida. E é sobre esse Jesus que eu gostaria de falar, de João, aqueles irmãos. E ele começa então dizendo, João escreve para aquelas igrejas, cuja maioria dos irmãos eram gregos, que vinham de uma cultura greco-romana, que valorizavam a discussão, a ideia, a razão, o argumento. João então diz, olha, no princípio era o verbo. E a expressão verbo, que talvez na sua Bíblia possa ter logos, é uma expressão grega que significa palavra, ação, palavra criadora, palavra que quando proferida dá vida às coisas, faz as coisas entrarem em movimento, que cria do nada, que faz surgir algo onde não existia. Certamente você está lembrando do Gênesis. É isso mesmo. João diz o seguinte, olha, antes de mais nada, antes de eu mostrar para vocês esse Jesus Cristo que faz sinais, que mostra a natureza dele, eu queria falar um pouco para você quem é essa pessoa. Quem é esse Jesus? Esse Jesus, ele é a palavra criadora. É a palavra que dá início a todas as coisas. Aliás, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado a partir dele. Tudo foi criado por intermédio dele. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz que disse Deus. O disse Deus introduz então as coisas no mundo. O mundo era sem forma, vazio. E o curioso é porque João então diz assim, eu vou começar do começo dizendo para vocês o seguinte, esse Jesus que vocês acham que talvez seja um fruto da ideia de vocês, ele estava no começo. Ele era a pessoa que colocava as coisas em movimento. Quando Deus ia falando, era o próprio Jesus Cristo quem colocava as coisas na existência. Então nós não estamos falando simplesmente de alguém que pode ser deduzido da nossa lógica. Alguém que está preso, por exemplo, à nossa temporalidade, que é feito dos poderes que estão aí lutando nesse mundo.
João então diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Já mostra a natureza divina de Cristo. Ele estava lá. Ele estava com Deus. E já faz uma distinção entre a própria pessoa do Deus. É o Filho, mas ele complementa dizendo, era Deus, tem a mesma natureza de Deus. Nossa, no princípio ele estava lá antes da criação. Queridos, e aí João escrevendo para as suas igrejas, queridos, é o seguinte, vocês acham que nós podemos encapsular Jesus? Que nós podemos ter qualquer ideia a respeito de quem ele seja? Mas eu gostaria de lembrar vocês que antes de nós termos qualquer ideia, toda e qualquer possibilidade de ideia já havia sido criada porque ele criou todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Aliás, o texto de Colossenses tem uma expressão extraordinária. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo, então, lembrando os irmãos de Colossos, que era uma cidade extremamente idólatra, que existia um Deus ou deuses adorados naquela cidade, e que eram deuses tidos como criadores de tudo, mas ele diz, o apóstolo Paulo diz, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, e olha só, nos céus e sobre a terra. Você conhece todas as coisas formadas no céu, você conhece todas as coisas formadas sobre a terra. Temos essa dimensão, porque nós não conhecemos tudo, mas não bastasse isso. Ele diz, as visíveis e as invisíveis. Pronto, acabou conosco. Porque os nossos olhos, a nossa percepção, ela é extremamente limitada. Nós conhecemos somente aquilo que os nossos olhos são capazes de ver. Nós temos essa limitação. Por mais que nós queiramos fazer os nossos planejamentos, mas nós só conseguimos enxergar o aqui e agora. E o apóstolo Paulo então está lembrando os irmãos de Colossos, olha, nós não estamos lidando com qualquer pessoa. Nós estamos lidando com aquela pessoa que não somente conhece, mas formou aquilo que nós conseguimos ver, mas também aquilo que nós não conseguimos enxergar. É algo que extrapola a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de confabular. Mas ele vai um pouco mais avante. Ele diz, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E o apóstolo Paulo então arremata dizendo, ele é antes de todas as coisas. Mas não somente isso, nele tudo subsiste. É exatamente aquela lição que o apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Atenas, encontrando o altar ao Deus invisível, o altar ao Deus desconhecido, ele então disse para os atenienses, olha, eu vejo vocês muito religiosos, mas uma coisa é verdade, esse Deus que vocês não conhecem, é esse Deus que eu proclamo. Esse Deus é onde nós nos movemos, existimos. É a plataforma onde nós existimos. E João então lembra aos irmãos das suas igrejas, dizendo o seguinte, olha, não está na nossa lógica, não é capaz de ser definido por nós. É sobre esse Deus, é sobre esse homem que se tornou, esse Deus que se tornou homem, esse Deus que encarnou, que eu estou dando meu testemunho para vocês. Não está na nossa capacidade de chegar até Ele, mas é simplesmente o que nós sabemos sobre Ele, porque Ele revela para nós.
Ele descortina para nós. Então, queridos, antes de qualquer coisa, eu queria que vocês soubessem, lembra João, de que nós não podemos dizer quem ele é, a não ser que ele diga para a gente quem ele é. Parece que o apóstolo João, então, começa colocando os irmãos gnósticos presentes naquelas igrejas na Berlinda, dizendo o seguinte: não temos a capacidade de definir Jesus, a não ser que ele diga para a gente quem ele é. Agora tem um detalhe. Eu andei com ele. E ele disse quem ele era. Ele mostrou quem ele era. Ele sinalizou quem ele era. Ele mostrou para a gente no cotidiano quem ele era. E aí, talvez o apóstolo João tenha dito para os seus filhinhos, tenha dito o seguinte: como é que alguém pode definir quem estava no princípio? Quem estava no começo? Como é que nós podemos repensar alguém que transcende toda a capacidade de pensar, toda a lógica que nós temos, nossas capacidades, nossas percepções? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos atualizar? Podemos traduzir alguém assim, se não for da forma que ele disser para a gente? Talvez eu fique imaginando o apóstolo João dizendo: ô filhinhos, ô filhinhas, você vai dar qual sentido novo para quem é eterno? Você não está entendendo que nós somos extremamente limitados, extremamente pequenos, para dizer quem é aquele que estava lá desde o princípio? Pensem nisso, filhinhos. Pensem nisso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por ele. Inclusive eu, você. Pode então a criatura dizer para o Criador: por que você me fez assim? Pode o barro dizer para o oleiro: não, mas desse jeito eu não gostaria. Dá para o senhor refazer novamente, porque essa peça aqui, esse lado aqui do vaso não ficou legal. No princípio era o verbo, era a palavra criadora. Quem são vocês? Talvez João diz então para aqueles gnósticos que podem dizer a ele que ele não tem corpo. Que podem dizer então que não o vi crucificado, que minhas mãos não o apalparam, não o tocaram. Ele apareceu fisicamente para nós. E aí João, então, no seu evangelho, traz um relato extraordinário. Porque essa ideia de que quando a gente morre e se torna uma alma penada também não é de hoje. E a gente, então, fica muitas vezes imaginando que no céu, por exemplo, nós vamos ser um bocado de Gasparzinhos. Então a gente vai se encontrar um com o outro, a gente voando. E Jesus Cristo, então, traz uma lição extraordinária. Jesus Cristo é crucificado. Jesus Cristo, então, é colocado no túmulo. E Jesus Cristo, então, começa a aparecer para as pessoas. Jesus Cristo começa a aparecer para os seus discípulos. E aí tem um episódio que o apóstolo João, ele narra em João capítulo 20. Muito curioso, porque a partir do versículo 19 diz: ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, trancadas as portas, por causa de onde estavam, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E os discípulos então ficam surpresos com Jesus ali. E talvez você possa dizer: mas as portas estavam trancadas, então ele de fato é um Gasparzinho. E quem não estava naquela ocasião foi Tomé.
E aí quando os discípulos perplexos dizem para Tomé, olha, nós vimos o mestre, ele esteve aqui. Não, vocês estão brincando, né? Vocês certamente devem ter visto aí super emocionados, uma alteração na percepção, enfim, um efeito psicológico, alguma coisa desse tipo. Mas eles disseram não, eles bateram o pé, não, nós vimos a Jesus. E aí passaram-se então alguns dias, em um determinado momento eles estavam reunidos e Tomé estava ali. Versículo 24 do capítulo 20 de João. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditareis. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles. E é curioso, porque até aqui parece que o texto diz assim, mas de fato ele é um Gasparzinho. É um fantasma que atravessa as paredes. Porque essa é a nossa lógica. Essa é a nossa forma de pensar. Não é possível uma matéria transpassar a outra. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. Esse Gasparzinho ainda fala e a gente escuta. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus. E aí uma palavra para nós também. Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Era Jesus Cristo ali em carne e osso. Como é possível? É disso que João está dizendo. Extrapola a nossa capacidade de raciocinar. Extrapola a nossa capacidade de definir. E aliás, se nós formos extremamente humildes, reconhecedores das nossas limitações, nós saberemos que aquilo que nós sabemos dele é somente aquilo que ele quis revelar para nós. É sobre esse Jesus, lembra João, aos seus filhinhos, de que eu estou anunciando para vocês, de que eu estou testemunhando para vocês. Mas João vai lá um pouco mais adiante, ele diz o seguinte, olha, ele é o próprio Deus. Ele estava no início com Deus. É muito maior do que eu, muito maior do que você. E aí talvez você possa dizer assim, mas é porque você não percebeu, lendo fulano e beltrano de tal, que aquele Jesus Cristo histórico, aquele Jesus Cristo que aconteceu aquilo. Eu gosto de imaginar João com toda a paciência do mundo, antes filho do trovão, mas agora filho de Deus, cheio do Espírito Santo, dizendo, filhinhos, observe o que eu estou dizendo para vocês. Eu andei com ele. Eu vi na hora que Tomé tocou nas chagas dele. Ele nos convidou para comer pão com ele. Não é alguém que a gente pode dizer, é como a gente, simplesmente. Extrapola a nossa capacidade. E aí João diz, versículo 4, capítulo 1, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Interessante essa expressão que João traz. Extraordinária, na verdade extraordinária, porque ele diz assim, olha, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E parece que João, quando está escrevendo isso, inspirado pelo Espírito Santo, está lembrando de Gênesis, porque lá no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis diz assim, e disse Deus, e nós vimos que quando Deus fala, as coisas acontecem, as coisas passam a existir, e essa palavra de Deus é o próprio verbo de Deus, é o verbo, ou seja, a ação que coloca o mundo em movimento, mas ele complementa e diz o seguinte, haja luz. Haja luz.
Versículos 1 e 2 de Gênesis, do capítulo 1, diz que o mundo estava em trevas. Era caótico. Não tinha ordem. Não tinha sentido. Não tinha possibilidades de viver, de existir. Mas ele diz, haja luz. E agora João, então, no capítulo 1, versículo 4, ele diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A vinda de Jesus, então, denuncia uma coisa, escancara uma coisa, mostra claramente algo. Se Jesus Cristo veio ser luz, se Jesus Cristo veio brilhar nesse mundo, é porque esse mundo está em trevas. É porque nós estávamos em trevas. É porque nós estávamos no escuro. É porque não tinha como a gente se enxergar, enxergar o outro, enxergar o mundo, enxergar a Deus. E isso é extraordinário, porque ele diz o seguinte, filhinhos, amados, queridos do Senhor, voltem para aquilo que nós estávamos ensinando. Nós estávamos em trevas. E ele veio exatamente para nos mostrar o caminho, para nos fazer enxergar. Quando eu era criança, alguns familiares nós tínhamos familiares, ainda temos familiares no interior do estado. Numa região muito distante naquela época, então mais precária ainda. E eu lembro que quando nós chegávamos lá, uma das coisas que mais me chamava a atenção, a gente saía da cidade grande, é que lá as pessoas viviam à base do candeeiro. E era um instrumento extraordinariamente essencial, principalmente na noite. As pessoas saíam pelas estradas, as pessoas saíam pelos caminhos usando o candeeiro. O candeeiro, então, fazia com que as pessoas pudessem enxergar o caminho. Fazia com que as pessoas pudessem se enxergar. Fazia com que as pessoas pudessem enxergar o outro. E mais, se distinguir do outro. Imagine alguém que vive em trevas. O candeeiro. E aí eu ficava, então, encantado com aquele candeeiro, porque quando chegava a noite, eu disse, pronto, agora a gente vai fazer aventuras com o candeeiro. Nós poderemos sair no meio dessas matas, nesses caminhos aí, e nós não temeremos porque nós estaremos com um candeeiro na mão. Jesus Cristo é o candeeiro. A vinda de Jesus Cristo, então, mostra o seguinte, vocês estão cegos, queridos, filhinhos. Não tem como vocês se enxergarem. Não tem como vocês enxergarem o outro. Não tem como vocês enxergarem a Deus. Se Jesus Cristo não brilhar nos olhos de vocês. Se Ele não for a luz, não tem como, queridos. Vocês não têm luz. É isso que a vinda de Jesus Cristo está dizendo para a gente. Vocês não têm luz própria. Por mais que vocês queiram definir, classificar, ressignificar, atualizar, vocês não têm luz própria. Se Ele não estiver brilhando em vocês, vocês serão plenas trevas. Então, queridos, dizia João, aqueles irmãos que estavam espalhando, então, o gnosticismo entre os outros, que Jesus Cristo não tinha corpo. Então é o seguinte, queridos, vejam, filhinhos, voltem ao ensino que nós demos de quem é Cristo. Porque Ele é luz. Ele é que nos faz enxergarmos. E aí então, o apóstolo João lembra alguém que foi enviado pelo Senhor. Versículo 7, ele diz, olha, João, versículo 6, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. O João Batista, aquele que batizou Jesus. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz,
a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João Batista não era luz, versículo 8. Mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. É extraordinário como João então nos apresenta Jesus. E ele diz assim, olha, vocês acham que podem definir Jesus? Eu quero lembrar uma coisa. Teve um homem que foi enviado por Deus, o João Batista, que ele reconheceu que Jesus Cristo era a luz. Ele veio para testificar dessa luz. E ele testificou dessa luz. Mas ele sabia que ele não era essa luz. E aqui começa então, querido, um dos nossos embates desse tempo. É porque nós achamos que somos a luz. Nós achamos que podemos então encapsular Jesus. Delimitar Jesus. Que podemos dizer que ele simplesmente é alguém que está preso numa cruz. Ou foi vítima dos seus algozes. Ou foi simplesmente um Jesus histórico. Ou foi simplesmente um espírito iluminado. Ou foi simplesmente quem quer que a gente queira que ele seja. Mas João está dizendo o seguinte, olha, eu estou citando para vocês alguém que percebeu que nós não somos a luz, que nós não podemos delimitá-lo, que nós não podemos enxergar se ele não estiver em nós. Ele veio para testificar da luz. Ele estava no mundo. E aí ele começa dizendo o seguinte, mas o mundo não o conheceu. João escreve esse texto na segunda metade do primeiro século. Nós estamos em pleno ano 2020 depois de Cristo. E olha, parece que João está escrevendo para a gente. Porque ele diz o seguinte, o mundo não o conheceu. Existe muita gente assim. Não é exatamente o que a gente está vendo hoje. As pessoas tentando se enxergar, tentando descobrir quem são, tentando se definir. E por isso, então, com essa tentativa translocada, começam a dar cabeçadas na vida, aqui, ali. Mas Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. É curioso perceber como João, então, partindo da verdade de que Jesus Cristo estava lá no início, mas que ele decidiu então descer, assumir a forma de homem, ser luz para esses homens. João então vai começar a desdobrar o porquê de Jesus Cristo ter vindo. Isso é o livro, o Evangelho de João. E João então começa a mostrar, queridos, que Jesus Cristo então é luz para os homens, porque ele mostra o caminho. Porque ele tem poder sobre os atos da natureza. É isso que fala no capítulo 2. Na nossa lógica, água é água, vinho é vinho. Mas para alguém que estava no começo de tudo e que, aliás, fez tudo, nada, absolutamente nada é impossível. E aí ele avança, ele diz o seguinte, olha, sabe por que ele é luz e mostra o caminho? Porque ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. É o que ele fala no capítulo 4. Chega alguém extremamente sedento e Jesus Cristo, sim, diga aí, conta a sua história. Você acha que eu não lhe conheço? Você não sabe, mas eu estou vendo você dar cabeçadas ao longo da vida. E eu sei que o que você está procurando você não acha, porque você está procurando no lugar errado. Eu sou a água de que você precisa. E aí Jesus Cristo também é luz, porque ele tem um poder sobre o nosso corpo.
as nossas limitações. No capítulo 5, ele cura um paralítico. E aí João, então, vai mostrar outros sinais e vai dizer o seguinte: você acha que a nossa lógica pode defini-lo? Então, conte aí. Você acha que 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão? Então, deixa eu te contar quem é Jesus. Você acha que com conceitos você vai defini-lo? Então deixa eu relatar para você como é que nós ficamos boquiabertos quando nós dissemos para ele: olha, não tem como dar conta disso aqui. E ele disse assim: você se esqueceu de que eu estou aqui? Mas não bastasse isso, ele diz o seguinte: eu estou no controle e acima de qualquer religião que tente me encapsular. É o que ele diz no capítulo 8 de João. Vocês acham que podem me pegar? Filhinhos, eu acho que João usava esse termo constantemente. Filhinhos, não sejam ingênuos. Nós não estamos no controle. É Ele quem está no controle. E aí no capítulo 9, curiosamente, João diz o seguinte: eu avisei para vocês que ele veio ser luz às pessoas, que veio fazê-las enxergar o caminho, que veio fazê-las ver de uma forma profunda, radical, transformadora quem nós somos. Ninguém enxergava quem Jesus Cristo era. E aí Jesus Cristo vai e abre os olhos do cego e diz o seguinte: crê tu no Filho do Homem? Isso está no capítulo 9 de João, versículo 35. Versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Nós só podemos nos enxergar se for através dele, queridos. Foi para isso que ele veio. E João então vai relatando os sinais. Que maravilha passear com João nesse livro. Porque conforme ele vai nos apresentando esse Jesus, que é o Verbo, que estava no começo, que criou todas as coisas, mas ele termina esse momento que nós estamos aqui colocando, expondo o capítulo 1, um pedaço do capítulo 1, ele diz assim: olha, mas esse Deus, esse ser, esse infinito, esse onipotente, onipresente, ele se encarnou. Ele se limitou por vontade própria. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, capítulo 1, versículo 14. E habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, queridos, eu queria dizer para vocês, filhinhos, que os gnósticos, eles não sabem do que eles estão dizendo. Eles não andaram com esse Jesus. Eles não apalparam esse Jesus. Eles não comeram com ele. Mas eles não viram que a partir das suas mãos, milagres foram feitos. Que a partir da sua boca, a lógica humana e suas limitações foram totalmente quebradas. Totalmente desvinculadas, totalmente refeitas. E porque ele é luz, ele é filho de Deus. Porque Deus habita em luz inacessível. Ninguém jamais viu a Deus. Aliás, foi esse o questionamento de Natanael. Isso também está registrado aqui no Evangelho de João. Senhor, nós estamos andando aqui com o Senhor, mas mostra-nos o Pai. Quando é que a gente vai ver a Deus? Quando é que a gente vai ver o Pai? E aí Jesus Cristo diz: filhinho, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não viram o Pai.
Vocês não estão entendendo. Mas tudo bem. Eu sei que vocês são limitados. Mas deixa eu começar dizendo o seguinte. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu creio que diante de uma resposta como essa, Natanael não perguntou mais nada. Mas João escreve então para os seus filhinhos, para aqueles irmãos, dizendo o seguinte: olha, apesar de nós sermos limitados, apesar de a gente não conseguir definir quem Ele é, a não ser que Ele diga para a gente quem Ele é, tem uma boa notícia aqui. Tem uma boa notícia, aliás, tem uma extraordinária notícia. É que se você recebe essa luz, você não fica mais em trevas. Então Ele não veio somente brilhar nesse mundo. Ele não veio somente mostrar o caminho. Ele não veio fazer somente a gente se enxergar. Mas Ele veio fazer também com que a gente pudesse ter a luz dEle dentro da gente. E sabe o que é que significa isso? É que nós não estaremos só. É que onde quer que nós estejamos, nós vamos reproduzir essa luz dEle. É que onde quer que nós estejamos, eu não estou falando de lugar, eu estou falando da condição existencial, nós não estaremos mais em trevas. As trevas não mais nos encobrirão, não mais tomarão conta da nossa existência. Nossa existência agora será uma existência iluminada. Nossa existência agora será uma existência na presença dEle. Aliás, foi para isso que Ele veio. Aquele mesmo livro que o apóstolo Paulo escreve para os Colossenses. Colossenses, gostaria de convidar você a abrir. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo, então, nos lembra o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, remissão dos pecados. Nós vivíamos em trevas. Aliás, se não tiver o Filho, se não tiver Jesus, se não tiver o Verbo, está em trevas. Não consegue se enxergar. Vai ficar andando de um lado para o outro sem saber para onde vai. Porque um cego não sabe para onde vai. E mais, Ele não somente veio brilhar em nós, mas nos fazer filhos de Deus, co-herdeiros com Ele, irmãos dEle. E Ele diz: mas a todos quantos o receberam, versículo 12, capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não da vontade, não é pela herança, querido. Não é porque seus pais fazem parte de uma religião que você também está nela. Não é porque seus pais creem em Deus, porque seus pais amam a Deus, porque sua família tem uma tradição assim assado. Não é disso que se trata. E o apóstolo João, então, ele lembra, olha, tem que nascer dele. Tem que crer nele. E aí ele faz uma distinção clara. Ele diz: nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. E ele diz: mas a todos quanto receberam essa luz, receberam a Cristo, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. E Ele fez então o povo seu. É exatamente isso que o apóstolo Pedro, ele diz em 1 Pedro, capítulo 12, versículo 9, ele diz assim: olha, vocês não são mais de vocês não estão mais nas trevas. E sabe qual é o efeito disso? Você certamente já ouviu aquela história: ah, mas fulano matou o pai, matou a mãe, roubava, mentia, se prostituía, aí virou crente. E agora, ó, passa com a Bíblia debaixo do braço. E o tempo vai passando,
E você achava que aquilo era somente uma falácia, que era um efeito de religião, que era pressão sobre ele que está fazendo ele se vestir de uma forma diferente, falar de uma forma diferente. E o tempo foi passando. E você foi percebendo que fulano estava mudando mesmo. Ele se encontrou com a luz. As trevas foram extirpadas de dentro dele. E a expressão que o apóstolo Pedro diz para isso, para essa transformação, para essa mudança, ele diz: vocês agora são uma raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não podia ser expressão melhor. De fato, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que pensava em malícias não pensa mais. Aquele que vivia com a mente entorpecida pela prostituição não se prostitui mais. As trevas foram retiradas. Agora ele é propriedade exclusiva de Deus. E João então conclui, meus irmãos. Sim, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Como é que a gente quer defini-lo? Se não for pela forma com que ele se revelou a nós. Ele é muito maior do que as nossas tentativas mesquinhas de usá-lo. E ele arremata dizendo: e nós vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. Versículo 16, ele diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que todos os dias nós vemos a sua luz brilhar sobre nós. Nós vemos a sua luz extirpar as trevas que estão em nós. E agora, como que em um candeeiro na mão, nós podemos andar seguros por esse mundo. Não, ele não foi simplesmente um espírito, um Gasparzinho pelo mundo. Ele nos amou de tal forma que ele encarnou, que ele se fez homem e que ele revelou o Pai. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Ninguém foi lá, ninguém entrou nesse lugar. Ninguém com seus próprios olhos carnais viu. Mas foi o Pai quem o revelou. Então vocês estão falando de quê, gnósticos? Vocês estão falando de quê, secularistas? Vocês estão falando de quê, pessoas limitadas? Não adianta usá-lo. Não adianta manobrá-lo, não adianta fazer símbolo para a sua própria pauta. Foi o Pai quem o revelou. Foi o Pai quem o mostrou. E ele é a expressão exata. Revela a glória do unigênito do Pai. E essa luz chegou até nós. Chegou até nós. Queridos, esse é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. É uma graça de Deus. Não fomos nós que construímos uma torre para chegar até lá, colocar então a cabeça por entre as nuvens e dizer: nossa, estou vendo aqui, olha. Ah, anota aí, menino. Não é isso. Foi ele que desceu. Aliás, todas as nossas tentativas de construir alguma torre e subir foram frustradas. E o Pai o revelou. E diz João então: eu testemunho porque eu tenho recebido graça sobre graça. Eu testemunho porque ele é sim aquele que foi prometido pelos profetas. Eu testemunho sim porque as minhas mãos apalparam, os meus olhos viram, e mais, os meus olhos viram
esse Jesus encarnado, ressuscitado. E se houve corpo, houve crucificação. E se houve crucificação, houve sacrifício. E se houve sacrifício, houve ressurreição. O Pai recebeu o sacrifício dele. E se houve, então, sacrifício, nós podemos ter a remissão dos nossos pecados. Do que é que vocês estão falando? Filhinhos, eu não estou entendendo do que vocês estão falando. É esse Jesus que nós anunciamos. É esse Jesus a quem nós pregamos. É esse Jesus o qual extrapola toda e qualquer capacidade nossa. Que nós vimos, com quem nós convivemos. Que o Pai ressuscitou. E que está no controle de tudo. Absolutamente tudo. E que nenhuma circunstância humana, que nenhuma contingência dos poderes que lutam para se estabelecer no nosso mundo podem abalá-lo. É sobre esse Jesus. Muito provavelmente, o apóstolo João escreveu esse evangelho ou na prisão ou depois de ter passado pela prisão. Eu fico imaginando, então, o apóstolo João dizendo o seguinte: vocês estão me vendo aqui, ou vocês viram a minha experiência de aprisionamento, mas vocês acham que é assim que termina a história? Vocês acham que o que está acontecendo conosco hoje, diria ele, para nós hoje, é o fim da história? Queridos, nós estamos falando de uma pessoa que por amor a nós, que por graça, encarnou, mas não perdeu o controle sobre a história. Estava lá no começo, está lá no final, e fechará a história, desenrolará a história, e tudo fará sentido. É sobre ele que nós estamos anunciando e testemunhando. Vocês acham que vocês podem defini-lo? Vocês acham que vocês podem atualizá-lo? Vocês acham que vocês podem usá-lo? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O apóstolo João, então, ele nos convoca, ele nos convida a termos uma experiência com Jesus. A conhecermos Jesus provando Jesus. Se você ainda não recebeu esse Jesus, se você ainda não recebeu essa luz, você está em trevas. E talvez a sua caminhada até hoje mostre exatamente isso. Você está tentando de uma forma ou de outra se definir, se enxergar, se localizar nesse mundo. Está entendendo esse mundo, está entendendo as pessoas, mas está fazendo isso sem um candeeiro. Está fazendo isso em plenas trevas. E quando a gente está em plenas trevas, e nós não gostamos quando nós estamos em plenas trevas, porque elas trazem pavor. Você percebe como nós ficamos quando falta energia na cidade? Nós ficamos em pavor. E se você está em trevas, tateando, tentando achar respostas, tentando achar pessoas, tentando achar sentido, você precisa se voltar para essa luz. Mas, quando essa luz passar a habitar você, você vai desfrutar de ser filho de Deus. Você vai perceber que agora sim faz todo sentido estarmos aqui. Porque estamos aqui. O que está acontecendo? Ele veio para os seus não o receberam. E por isso, Pai, então,
definiu que serão dele e receberão a luz dele todos aqueles que crerem nele. Quem é Jesus para você? Talvez até hoje a sua ideia de Jesus tenha sido uma ideia muito pequena, equivocada, limitada. Talvez a sua história esteja definindo para você quem é Jesus. Mas João então nos lembra, e lembra os irmãos das igrejas para as quais ele escreveu, que ele estava lá no começo, que ele estará lá no final, que mesmo sendo eterno, ele se tornou como de nós, para nos mostrar o caminho. Isso por amor a mim e por amor a você. Obedecendo ao Pai. Quem é Jesus para você? Que hoje você se aproxime dessa luz e tenha a sua vida radicalmente mudada. Radicalmente transformada. E que você não perca mais tempo tateando nas trevas. Que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome desse Jesus. Amém. Mistério escondido nos tempos, que sempre esteve entre nós, fazendo sinais e prodígios, deixou-nos ouvir sua voz, imagem do Deus invisível, Cristo Cordeiro e Leão, Emmanuel, Deus presente, presente de Deus, salvação. Cristo, o Verbo encarnado em nós. Cristo, resposta para quem o buscar. Céu veio em nosso favor. Cristo, amor e perdão que a porta está. Real para aqueles que o buscam e mais dele querem saber. Videira que estamos ligados, a fonte do nosso viver, convite alcançado e perdido, nele se reencontrar, troca tão maravilhosa, a ele o fardo entregar. Cristo, o Verbo encarnado em nós. Cristo, resposta para quem o buscar. O céu veio em nosso favor. Cristo, amor e perdão que a porta está.
resposta para quem o buscar. Ele é Cristo, do céu veio em nosso favor. Cristo, amor e perdão que a porta está. Nós não podemos deixar de terminar esse momento sem convidar você, que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Você ouviu agora essa canção tão bela, dizendo que Ele é a resposta. Você ouviu a palavra, como João então se colocou ali, dizendo que nós não podemos defini-lo. Pelo contrário, Ele veio para nos mostrar o caminho. Talvez você tenha tentado até hoje dar as suas cabeçadas na vida. Ainda está em trevas. Mas deixe Cristo então iluminar o seu caminho, mudar a sua vida. Você pode entrar em contato conosco. O telefone está aí. Nós queremos caminhar junto com você. Nós queremos então te ajudar nessa caminhada, junto com aquelas pessoas então que fazem parte, todo aquele exército de Cristo que já recebeu essa luz, que está caminhando junto com Ele. Nós queremos então orar com você, nós queremos estar ao seu lado. Você pode entrar em contato conosco, que em breve nós responderemos então o seu contato. Eu quero orar com você nesse instante. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de culto que o Senhor nos permite fazer, te prestar, Senhor. Pai, muito obrigado por tua presença aqui conosco. Obrigado, Pai, porque nós podemos hoje celebrar esse sacrifício maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo então fez por nós, vindo, Senhor, se entregando, se limitando, ó Pai, mas não deixando a sua natureza divina. Veio iluminar esse mundo, Senhor, nos resgatar das trevas. Pai, obrigado por tão grande amor, porque hoje nós podemos enxergar quem nós somos. Hoje nós podemos enxergar o mundo, nós podemos enxergar o nosso propósito. Nós não estamos aqui por acaso, Senhor. Nós sabemos hoje, porque nós enxergamos. Muito obrigado, Pai. Sei com aquelas pessoas, Senhor, que talvez ainda estejam temerosas em dar esse passo, que é entregarem ao Senhor, para que o Senhor possa fazer essa transformação, para que o Senhor possa retirar essas trevas. Pai, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja salvando, para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, que nós tenhamos uma semana debaixo da graça de Deus, iluminados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Resposta para quem o buscar. Cristo, do céu veio em nosso favor. Cristo, amor e perdão que a porta